Estamos a 28 minutos das 2 da tarde, segunda parte da Vichy Soase. Olá, bem-vindos de volta. Temos connosco Diogo Pacheco Amorim, do Chega. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar. É o único dos 10 primeiros militantes do Chega a manter-se ao lado de André Ventura, o único que se mantém alinhado e o único que faz parte do núcleo duro. Com tantas pessoas que fundaram o partido a afastarem-se, o ADN do Chega vai-se perdendo? Antes de mais, muito obrigado ao Observador por estar aqui e respondendo à pergunta de Miguel. Em primeiro lugar, 10 fundadores. Esse número não é bem exato, porque há fundadores que foram assinar ao Tribunal Constitucional o termo de constituição do partido, e depois há quem tenha entrado logo a seguir, que é o meu caso. A maioria dos fundadores afastou-se. A maioria dos fundadores, logo no princípio, houve 2 fundadores que em oposição a outros fundadores saíram logo. Quer dizer, portanto, aquilo começou dessa forma. Diz-me que dos 10 fundadores sou eu o único que mantenho. Sim, mantenho como é evidente. Não vi qualquer razão para me afastar. Aqui a questão era se retirar alguma leitura dessa transformação que em tão pouco tempo existiu no Chega, não é? Não, Miguel, não retiro nenhuma leitura disso, até porque um partido não é uma filarmónica da aldeia, ou seja, onde os fundadores estão ali, porque aquilo não tem movimento e vão tanto, 20, 30 anos até morrerem. E a filarmónica fica, mais ou menos. Um partido, principalmente um partido como o Chega, é um partido que cresce muito e muito depressa. E, portanto, a seguir aos fundadores começam a entrar imensas pessoas. E é evidente que isso representa num partido, mas um fundador não tem propriamente direito de prioridade sobre tudo mais. Ou seja, direito a cargos, direito a estar nas listas para deputados ou estar nas listas para as Assembleias Municipais ou para as variações. E quando começam a entrar mais pessoas, é evidente que o mercado alarga e isso, graças a Deus, e no Chega entraram muitas pessoas logo a seguir, e portanto o que se passa é que há aqui, creio eu, uma distorção em que os fundadores julgam ou consideram que, pelo facto de serem fundadores e não precisando de fazer mais nada, estão ali como na tropa, enfim, também outra coisa em que a antiguidade é um posto. Num partido, como sabem, todos nós sabemos, a antiguidade não é um posto, quer dizer, a antiguidade não conta tanto como milhares de outras razões. Mas deixe-me colocar então outra questão. Têm crescido as críticas à direção do partido, há acusações de falta de democracia interna e até de perseguição aos que pensam de forma diferente. Eu pergunto-lhe, existe falta de pluralidade de pensamentos dentro do Chega? Miguel, claro que não. Vamos aqui distinguir. Essas críticas são infundadas? Vamos aqui distinguir várias coisas. Em primeiro lugar, democraticidade. O Chega é dos poucos partidos em que o líder é eleito em eleições diretas. Ou seja, tem a legitimidade que lhe dão os eleitores. Muito diretamente. Depois, não há todo o processo de funcionamento do partido cumpre as regras, os estatutos, a lei dos partidos e a Constituição. Ponto 3. Perseguição. Não há perseguição política. O que se passa, e essa famosa Comissão de Ética, que estão sempre a falar, aqui não há questões políticas nenhumas. Há questões de insultos pessoais e à família de pessoas de variedades que não podem ser toleradas e não são toleradas em partido nenhum. Agora, questões políticas, propriamente dita, divergência política, nunca ninguém foi suspenso ou teve um processo no Conselho de Jurisdição por dissonâncias políticas, por defender mais, porque o partido tem o seu programa, tem a sua declaração inicial e tem sido evidente que se as discordâncias são de fundo,
obviamente só que sair do partido. Olhando para essas dissonâncias políticas que falou, recentemente, em entrevista aqui no Observador, Nuno Afonso disse que havia um problema de mediocridade no Chega. Concorda que o afastamento de uma pessoa, que essa pessoa seja afastada simplesmente por não assumir publicamente que está, ou que é leal para a direção, ou que está incondicionalmente ao lado da direção, como foi dito? Inês, o Nuno Afonso ou qualquer militante do partido está perfeitamente livre de discordar de tudo. Das orientações da direção, das orientações dos órgãos do partido. Está livre. Agora, não pode... Dentro do partido, é isso? Como diz? Desde que não seja dentro do partido, é isso? Não, não é desde que não seja dentro do partido. Pode. Agora, se está num cargo, se está numa direção, e discorda com a direção, uma direção de um partido, pressupõe-se, olha, eu faço parte da direção desde o princípio. Nas reuniões de direção, muitas vezes não estou de acordo com variedíssimas coisas e ponho o meu desacordo em cima da mesa. Depois da discussão, se o meu ponto de vista não é seguido, sim. não é seguido, eu acato perfeitamente, porque aquilo é um órgão colegial e se eu participo nele, estou à partida a aceitar as decisões. É evidente que se ao fim de 2 ou 3 anos, ao fim de ano tempo, a minha perspectiva é completamente diferente, eu tenho que tirar a devida eleição e tenho que dizer, bom, então vou-me embora. Então concorda, como aconteceu no Conselho Nacional, que vários membros da direção, de que faz parte, que abriram a porta a Nuno Afonso para que saísse, concorda que Nuno Afonso não deve estar na direção se não está alinhado com o André Ventura? Eu disse ao próprio Nuno Afonso, o que estou aqui a dizer, disse ao Nuno Afonso, se está em desacordo com as políticas da direção, se está em desacordo com o presidente do partido, ele tem toda a legitimidade para estar em desacordo. Toda. Não lhe nego. Agora, não pode, na minha opinião, eu posso dizer o que faria no lugar dele. Tem legitimidade para sair, não tem legitimidade para ficar? Eu, o que faria no lugar dele, pedia a admissão de líder do grupo, pedia a admissão de chefe de gabinete do grupo parlamentar, pediria a admissão da direção, assumiria como militante de base e aí sim, a partir desse momento, teria toda a liberdade para discordar, para me opor. Agora, não se pode estar simultaneamente no cargo de uma direção, com que não estamos de acordo substancialmente, como o chefe de gabinete do grupo parlamentar, que aliás foi um ótimo chefe de gabinete. Não é? Vamos avançar aqui para outro tema. O PSD acabou de eleger Luís Montenegro para a liderança do partido. Sendo um líder que se posiciona mais à direita, existe o risco de o PSD vir a travar o crescimento do Chega? Inês, existe o risco, mas os riscos também são uma oportunidade. Ou seja, neste momento, para mim e para nós no Chega, o mais grave problema que temos que enfrentar é uma maioria absoluta de PS que se está a transformar numa maioria absolutista, como foi no outro dia. Ou seja, começa, para mim, pelo menos, e para o Chega, a haver indícios de que se está a entrar num caminho muito complicado. Aliás, temos alguns sintomas disso, que uma democracia estabilizada não vive só da letra da Constituição, vive de rituais, vive de acordos que não estão escritos, de pressupostos que existem, que não escritos, mas que são cumpridos. Vou dar um exemplo, e isto começou já mal em 2016. Havia que o partido ganhava as eleições, governava, portanto, não estava escrito, mas fazia parte do consenso democrático que isso aconteceria, e a primeira ruptura foi a geringonça. Ou seja, foi uma primeira falha. Mas isso já ficou lá atrás. Agora, a nossa pergunta era sobre Luís Montenegro. A eleição de Luís Montenegro pode ser um risco para o crescimento do Chega?
pode ser um risco para o Ou crescimento. uma oportunidade? Ou pode ser uma oportunidade. Ou seja, nós entendemos, e o Presidente do Partido, como sabem, ainda há pouco tempo, fez um apelo aos partidos de direita Que Luís Montenegro ignorou? Que Luís Montenegro, não sei, vamos ver. Até Acha que vai dar a mão ao Chega? Ou que se vai aproximar do Chega? Miguel, não faço ideia, eu não estou no lugar de Luís Montenegro. Acho que ele tenderá a pensar, pelo menos a refletir sobre isso. Parece-me. E a Iniciativa Liberal, por exemplo, acredita que a eleição de Montenegro, um líder que é em teoria mais vocal do que Rui Rio, pode, de certa forma, ofuscar aqui um bocadinho o André Ventura e o Chega? Acredita nisso? Está-me a falar na Iniciativa Liberal? Sim. É uma tese que corre na Iniciativa Liberal. A tese corre na Iniciativa Liberal. Agora, o eleitorado da Iniciativa Liberal, tirando a parte económica, onde nós temos entre nós e a Iniciativa Liberal há uma bastante sobreposição, embora nós não seja, não temos batido muito nisso, ali há diferenças em termos de eleitorado na questão dos costumes e das questões de civilização. E, portanto, aí assim que são questões muito importantes, temos eleitorados completamente diferentes. Mas os liberais acreditam que a eleição de Montenegro vai, por ser um líder em teoria mais assertivo que Rui Rio, vai prejudicar a afirmação de André Ventura. Tanto pode prejudicar a afirmação de André Ventura como da Iniciativa Liberal. Por umas razões em relação à Iniciativa Liberal, por relação Mas até por causa Chega. das capacidades de debate, é mais esse o ângulo, que serão mais sobrepostas com as de André Ventura. Não acredita nisso? Acho que há alguma diferença. Ou seja, sendo, apesar de tudo, um líder mais assertivo do que foi Rui Rio, e, portanto, isso nós sabemos, embora se aproxime até certo ponto nessa postura de combate de André Ventura, ainda está a uma distância grande. Portanto, parece-me que a Iniciativa Liberal, nessa leitura que faz, não está muito correta. Mas com Montenegro, Chega e PSD estão mais perto de criar uma aliança, ou não? Eu entendo que podem estar mais perto de criar uma aliança. Aliás, essa questão das linhas vermelhas ao Chega, é uma questão curiosa. Aliás, vem do PSD, vem da área da Iniciativa Liberal, dizer que, ou de uma certa direita, dizer que o Chega foi inventado pelo PS, dá um jeito imenso ao PS. Isto, contudo, faço notar o que se passou nas eleições legislativas. Nas eleições legislativas, o Dr. António Costa estava permanentemente a dizer até o PSD vai fazer coisa com o Chega. Permanentemente a agitar a possibilidade da ligação, de uma ligação pós-eleitoral, do PSD com o Chega. Curiosamente, depois das eleições... E teve maioria absoluta depois dessa campanha. E o PSD teve um mau resultado. Exato. Depois, portanto, resultou este discurso pelos vistos. O Luís Paixão Martins, que, como nós sabemos, era o grande guru da comunicação da campanha eleitoral do Partido Socialista, veio dizer candidamente que compreende-se que o PSD tenha perdido porque, em relação ao Partido Socialista, viram a possibilidade de governação. Em relação ao PSD, dada a postura do PSD em relação ao Chega, os eleitores potenciais viram que dali não podia sair uma maioria de governo e, portanto, abstiveram-se ou votaram no Partido Socialista. Ou seja, reparem nesta duplicidade, ou seja, por um lado, o Luís Paixão Martins, no fundo, como tendo a orientar a campanha do Partido Socialista, vem dizer, cuidado, não se mete tal, e estão-se a meter, vão fazer coligação. Obviamente, pelo que ele vem dizer depois, obviamente isto foi uma técnica e uma tática eleitoral. O PSD caiu nisto com uma ingenuidade espantosa. E agora com Luís Montenegro não cairá, presumo? Acho que o Luís Montenegro deve ter dado alguma atenção a isto e provavelmente clarificou essa parte. E clarificou essa parte, do seu ponto de vista, clarificou essa parte? Do meu ponto de vista, não tendo clarificado, comparando com a posição
que tomou o seu opositor. Aliás, eu julgo que uma das razões do péssimo resultado que teve o derrotado nas eleições internas do PSD se deve exatamente àquela postura. Acredita que o facto de Jorge Moreira da Silva ter tido um dos piores resultados do PSD se deve ao facto de ter dito não ao Chega? Não estou a dizer que foi uma causa única, como é evidente, obviamente, mas deve ter pesado alguma coisa. Deixe-me só voltar a essa questão da aliança Chega-PSD. Que condições é que exigiria o Chega para a construção desse acordo, dessa aliança? Fazer parte de um futuro governo, por exemplo, é uma questão inegociável? Fazer parte, o que é, e já foi dito várias vezes por nós não repetiremos a experiência dos Açores, ou seja, mero apoio parlamentar sem participar no governo. E está claro, e ficou claro, que qualquer hipótese de uma aliança implicaria sempre participação no governo. Porque nós tiramos as nossas, esta questão dos Açores tem-nos servido de é um case study para nós. Pronto. É uma lição. É uma lição. E diga uma coisa, se acontecer como em 2016 e houver ali uma necessidade de acordos, por exemplo, o Chega preferia que o PS continuasse no poder a viabilizar um governo de Montenegro sem ter esses lugares no Executivo? Se essa é uma condição que colocou. Estamos um bocadinho a olhar para a frente, é verdade. Estamos um bocadinho a olhar para a frente. Sabe perfeitamente que nestas coisas é sempre muito complicado, porque os dados da altura, a cada momento, se me pergunta, em princípio, nós teremos que pensar muito sobre isso. É que há instantes disse que era inegociável. Não, fazer parte do governo era inegociável. Agora já está a admitir Miguel, se o contrário for o PS manter-se no poder, já admite não fazer parte do governo. Vamos cá ver. Como ponto de partida é isto. E julgo, eu não me quero estar a substituir ao presidente do partido, como é obviamente isto é uma questão crucial e que nós temos que pôr, obviamente, nas mãos do líder do partido. Portanto, pelo que eu entendo e na minha posição pessoal, porque eu entendi, porque eu acompanhei bastante a questão dos Açores, porque eu era na direção responsável do partido para as regiões autónomas. E, portanto, acompanhei tudo isto muito de perto, desde o princípio. E eu não, tendo acompanhado de perto como acompanhei, tendo visto o que vi, eu preferia claramente, e digo, eu pessoalmente preferia claramente, se me pusesse essa questão, eu acho que preferiria deixar o Partido Socialista. Mas eu estou a falar, é uma posição pessoal, e sublinho aqui que é uma posição pessoal. Porque ir para um apoio parlamentar, para depois acontecer que todas as nossas bandeiras e tudo aquilo por que nos batemos seja sucessivamente abandonado pelo Governo sem poder estar no Conselho de Ministros a defender, eu acho que isso seria péssimo para o partido. Vamos agora entrar na fase final desta nossa entrevista. Vou-lhe pedir respostas muito rápidas. Na próxima semana o Chega vai apresentar uma proposta de referendo à eutanásia, que será, ao que tudo indica, chumbada. Seja como for, os partidos vão apresentar uma proposta para a despenalização da morte assistida, que, em tese, afronta diretamente Marcelo Rebelo de Sousa. Espera que o Presidente da República vete o diploma? Pela experiência que tenho tido, as posições tomadas pelo Sr. Presidente da República em relação a tudo o que se tem passado desde que ele é Presidente da República, eu acho que não vai vetar nada. Não vai votar nada? Acho que não. E já agora, dos sinais que tem visto, precisamente, acha que Marcelo Rebelo de Sousa está mais vigilante e interventivo na relação com António Costa desde que o PS conseguiu a maioria absoluta, ou nada mudou? Eu acho que nada mudou. Nada. Infelizmente, porque uma maioria absoluta do PS precisava de um Presidente da República mais interventivo e mais vigilante. Sobre as presidenciais, em 2026 o Chega terá de decidir se apresenta um candidato próprio ou se apoia uma personalidade que venha da direita. Vê o partido a apoiar uma figura como Paulo Portas, por exemplo? Não. E Marcos Mendes? Não. De resto, direto. Mais claro não podia ter sido. De resto, e a propósito do que está a acontecer nos Estados Unidos, mas também no nosso Tribunal Constitucional, a decisão em torno do aborto voltou a ganhar alguma dimensão. O Chega vai agarrar esta bandeira? O Chega, em relação ao aborto, tem uma posição programática que é clara.
é clara e que diz respeito a vida é inviolável desde o momento da concepção até o da morte. Mas vai fazer alguma proposta no sentido de conseguir esse objetivo? Nós estaremos atentos e na altura que entendermos que é mais adequada, pensaremos nisso. Pode estar em cima da mesa uma proposta? Poderá estar em cima da mesa ou não estar. A política, como sabe, é feita de momentos, é também as questões de princípio são fundamentais. O caminho para lá chegar é que depende da meteorologia do caminho, mas é firme, estaremos no momento adequado, no momento em que entendermos como adequado, estaremos aí nessa batalha. Mas vê com agrado o facto disto ter voltado a ser uma discussão, neste caso, por exemplo, nos Estados Unidos, e que isso possa abrir as portas a uma nova discussão em Portugal? Vejo com todo o agrado. Mas acredita que pode vir a abrir uma nova discussão em Portugal? Acredito que pode vir a abrir uma discussão em toda a Europa. Muito bem, vamos entrar no segundo segmento do nosso programa, o segmento carne ou peixe. Tem de escolher uma de duas opções e só pode escolher uma delas. Venha daí a trilha. Preferia ser ministro de um governo de Luís Montenegro ou de Carlos Moedas? É uma decisão difícil. Por umas razões, preferiria ser ministro de um governo de Carlos Moedas, por outra de Luís Montenegro. É muito complicado. Tenho máximo apreço por Carlos Moedas, que conheço há muitos anos, porque conheço muito mal o Dr. Luís Montenegro e, portanto, mas pelo que sei dele, também não deveria algum problema. Agora, se preferia, confesso que não lhe sei dizer. Já agora tem alguma pasta? Já pensou em alguma pasta? Esta pergunta já está fora do guião, mas só por curiosidade. Já não tenho idade para ser ministro, Miguel, de nada. Ontem o Chega anunciou que organizará a marcha do 25 de novembro. Quem é que levaria ao seu lado nessa marcha? Mariana Mortágua ou Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos. E com quem é que passaria uma semana de férias? Marine Le Pen ou Matteo Salvini? Isso é uma pergunta muito complicada. Gosta muito dos dois? Gosto imenso dos dois. Imagino que era Presidente da Assembleia da República. Quem preferia ter como primeira figura do Estado? Paulo Portas ou António Costa? Essa é uma pergunta também complicadíssima. Eu confesso que não gostaria de ter nenhum nem outro. Gosta assim tão pouco de Paulo Portas? Não gosto. Eu conheço muito bem o Paulo Portas. Tive sempre ótimas relações com ele quando estava no CDS com o Manuel Monteiro. Mas Presidente da República não? Presidente da República não. Mas negou dois nomes já agora. Tem alguma sugestão para apresentar como candidato do Chega? André Ventura, que já foi candidato e voltará a ser seguramente. É verdade, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Como é hábito, o nosso convidado tem a oportunidade de escolher a sobremesa, que é uma música. Que música é que nos trouxe e porquê? Palavras para a Júlia, do Paquibanhas, porque por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu podia trazer milhares de outras músicas, trouxe uma propositadamente dos anos 60, do fim dos anos 60, e de um compositor político, o Paquibanhas, esteve sempre do outro lado da barricada onde eu estive. Desde que me conheço politicamente, sou um anticomunista, primário, secundário e terciário. O Paquibanhas, um comunista ferranho, mas era um tempo onde a extrema-esquerda tinha valores, não era nihilista. E tenho saudades de uma extrema-esquerda com valores. E por vezes valores semelhantes, o valor da vida. Está aqui, este poema, basicamente, e também escolhi por isso, é um hino à vida, é um hino à resistência, é um hino às agruras da vida. No fundo diz, por mais que as coisas pareçam estar mal, por mais que as coisas pareçam negativas, a vida é um valor em si, é bela, e portanto há que lutar por ela. São duas razões muito simples pela qual trouxe esta música aqui assim. Diogo Pacheco Amorim, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos à mesma hora todas as sextas-feiras. Muito obrigado, Miguel, obrigado a todos. Un hombre solo